Gente, falar de igualdade de oportunidades é sempre muito difícil, porque é complexo. Mas também é muito necessário nos tempos atuais. E, para poder falar sobre igualdade de oportunidades, eu gostaria de começar, com a ajuda de vocês, prestando uma homenagem a uma grande guerreira e lutadora que essa semana foi assassinada brutalmente no Rio de Janeiro e que era uma mulher preta, pobre, lésbica, que estava dando a cara a tapa e, sim, lutando pela transformação social. Marielle Franco deve permanecer viva entre nós, o espírito de luta da Marielle deve permanecer entre nós. Então, eu gostaria de começar essa palestra pedindo 1 minuto de silêncio para Marielle Franco. Marielle Franco, presente. Bem, mas eu vou falar de uma coisa legal. Quero começar bem positiva. Esse mês de março, eu completo 1 ano que eu defendi minha tese de doutorado. Eu fiz minha defesa na Faculdade de Educação da Unicamp, que hoje é uma das melhores universidades do mundo. Se eu não me engano, é a melhor da América Latina. Foram 16 anos fazendo carreira acadêmica, todos financiados com dinheiro público, em universidade pública, para que eu conseguisse defender minha tese no ano de 2017. Mas eu vou contar para vocês um segredo. Na verdade, não é segredo, porque eu adoro contar essa história. Desde os meus 9 anos, eu sabia que eu queria ser estudiosa, que eu queria ser pesquisadora. Muito precoce, sim. Mas eu tenho uma lembrança muito forte de um período da minha vida que eu e meu irmão, a gente ficava sozinho em casa no contraturno da escola, como toda família de pobre, não tinha ninguém para tomar conta das crianças, então minha mãe ia trabalhar, deixava as coisas arrumadas, café da manhã e tudo mais, não podia entrar na cozinha. Aquelas coisas de não pode entrar na cozinha, se alguém me chamar, fala que eu estou tomando banho, nunca diga que vocês estão sozinhos, né? Tem sempre essas orientações. E uma das coisas que a gente tinha que fazer sozinho era estudar, porque minha mãe e meu pai trabalhavam fora e não tinham tempo de estar com a gente. E eu lembro que era uma coisa extremamente prazerosa para mim. Eu lembro exatamente da situação de um dia eu estar estudando para uma prova, e aí eu abria a cômoda, a gente não tinha mesa, então eu abria as cômodas onde guardavam as roupas e colocava os livros ali e estudava. E aí eu lembro de um dia que eu estava estudando para uma prova, que, se eu não me engano, era de português, eu tentei caçar na memória essa semana para ver se era isso mesmo, mas, enfim. E me lembro da sensação de sentir que eu estava mudando enquanto eu aprendia. Depois de alguns minutos estudando, eu falo, nossa, eu sei fazer isso agora. Isso é fantástico. E aí, aquelas coisas de criança, né? Será que, né, tem uns que querem ser bombeiro e tal? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que alguém pagaria para eu fazer isso a vida inteira? E foi meio que uma luz naquele momento, que, óbvio, naquele momento eu não sabia o que era ser uma doutora. Na minha família, que é enorme, na época, eu acho que apenas uma pessoa tinha conseguido fazer um curso universitário, mas aquilo apareceu na minha cabeça naquela hora e, durante a minha vida, foi me perseguindo. E, então, eu consegui fazer uma carreira acadêmica, fazer um doutorado sanduíche, enfim. Hoje eu sou uma professora, pesquisadora formada. E gostaria realmente de passar a vida fazendo isso. Aí, nessa hora, vocês devem estar claramente... Nossa, que bacana, né? Essa mulher, ela é negra, ela é
nordestina, essa mulher é mulher, ela faz parte de uma minoria. Como foi que ela conseguiu, aos 9 anos, pensar em uma meta e atingir essa meta com tanta assertividade? Aí eu deveria fazer o quê? Desenvolver aqui, né, contar para vocês as fórmulas mentais das coisas que eu elaborei para chegar até a minha meta, né? Uma fórmula, aquela fórmula secreta das pessoas que se dedicam. Mas não é isso que eu vou fazer. E eu não vou fazer isso pelo seguinte motivo. Você acreditar o seu sucesso apenas ao seu esforço individual é você reproduzir uma lógica classista e racista. E eu vou dizer para vocês por quê. No Brasil, hoje, apenas 14% da população consegue concluir o ensino superior. Eu faço parte desse 14%. Quem aqui tem graduação? Ou está fazendo ou já concluiu? Uau! Olha que povo estudioso. Quem aqui tem mestrado? Quem tem doutorado? Ou está cursando? Quem é preto e tem doutorado aqui? Olha! Bata aqui, irmão. Arrasou. Mas nós estamos aqui diante de uma minoria. Eu e o irmão ali somos uma minoria absoluta. Essa minoria ela se reflete também nos números que a gente vê nas pesquisas. Como eu disse, 14% da população em geral tem ensino superior. Aqui a gente está numa média muito maior no público. Apenas 0,5% da população tem doutorado. Só que eu não tenho nem esses números relacionados à raça, porque, historicamente, no Brasil, raça nunca foi uma questão, como se a gente não tivesse racismo. Então, eu estou falando esse número aqui como um número geral. Aí, agora, vocês vejam a lógica do que eu vou chamar aqui de meritocracia, que é a história do que quem quer consegue com seu esforço individual. Se apenas 14% das pessoas têm curso superior no Brasil, a gente vai dizer que 86% das pessoas no Brasil não quiseram ou não se esforçaram para ter curso superior? Tá bom, não vamos exigir tanto, afinal de contas, curso superior não é nem um grau obrigatório escolar. Vamos falar de alfabetização. Hoje, no Brasil, na atualidade, nós temos 14 milhões de analfabetos. É muita gente que não tem força de vontade para aprender a não ler e escrever, né? Menino, é uma falta de determinação, não é isso? Só que fica mais grave ainda, meus caros, quando a gente pensa quem são essas pessoas, porque eles não são apenas números. 70% das pessoas analfabetas no Brasil são negras. Adivinhem a cor da pele de 70% daquelas pessoas que não têm curso superior no Brasil. Vamos falar, então, da diferença salarial. Hoje, uma pessoa branca ganha o dobro, uma média salarial, o dobro do que uma pessoa negra ganha de salário. Na lógica simplista meritocrática, a gente vai poder dizer, então, que as pessoas negras se esforçam, se dedicam e trabalham menos do que as pessoas brancas. Afinal de contas, se o sucesso é consequência da sua força de vontade e as pessoas negras têm menos sucesso do que as pessoas brancas, o raciocínio lógico seria esse. As pessoas negras têm um menor nível de escolaridade, estão nos piores postos de trabalho, têm os piores salários, e lá no outro lado, fazem parte da maioria da população carcerária. Por isso que é necessário, antes da gente reproduzir determinadas lógicas que são comuns, a gente refletir sobre os fenômenos sociais, refletir profundamente sobre o significado de reproduzi-los no nosso cotidiano. A meritocracia nada mais é do que um mito. Um mito que foi criado logo depois da grande crise de 1929, para poder dizer que, se você quiser sair da crise, basta trabalhar, estudar e se dedicar. Na verdade, foi no Brasil, é uma versão do American Dream.
Agora, nada mais oportuno, o mundo em uma crise sem precedentes, e a resposta é: estude, se dedique e trabalhe. Além de ser oportuno, eu acho que é muito atual. Por isso que nós somos bombardeados cotidianamente pela história do que quem quer consegue. Porque é fundamental que as pessoas achem que a desigualdade ela é um problema do indivíduo. É fundamental que a gente acredite nisso cotidianamente. Por isso que na escola você escuta isso. Por isso que nos programas de televisão nós somos bombardeados por histórias de pessoas que saíram da miséria e trabalharam e se dedicaram noite e dia, como se isso fosse justo, para poder vencer. O que não é dito é que o ser humano é um ser social. E como um ser social, o ser humano está suscetível muito mais às relações sociais e ao contexto histórico do que ao seu próprio esforço individual. E isso é construído historicamente. Também não nos é dito que essa sociedade cria oportunidades diferentes a determinados grupos de pessoas. Mais do que isso, essa sociedade cria graus de dificuldades diferentes a determinados grupos de pessoas para poder justificar a existência das desigualdades. Esse é o pano de fundo do racismo e do machismo. São pessoas que têm graus de dificuldade para ter acesso às oportunidades ainda maiores, que ocupam um lugar de subalternidade na sociedade e, por isso, se justifica a desigualdade. Como isso é construído historicamente, é importante a gente entender que esse mesmo povo negro que a gente poderia concluir pela lógica meritocrática que é preguiçoso, que não trabalha, que não se dedica o suficiente, esse mesmo povo negro foi escravizado durante 300 anos nesse país. Foi esse mesmo povo que foi abandonado à própria sorte depois da abolição. É preciso entender que essa cidade aqui, onde nós estamos agora, foi a última do mundo a abolir a escravidão. Vocês sabiam disso? Campinas era um lugar que os donos de escravos ameaçavam para poder dizer que iam mandar para cá. Ou seja, essa cidade foi construída em cima do sangue negro. Assim como, ao contrário, o povo europeu recebeu incentivos e terras para poder se fixar no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um passado de diferentes oportunidades gerou um presente com profundas desigualdades. Por isso, não é possível a gente falar de mérito em um país que tem a quinta maior taxa de feminicídios no mundo. As mulheres nesse país estão morrendo apenas porque são mulheres. Não é possível falar de mérito sem levar em consideração que esse país é o primeiro do mundo em assassinatos de transexuais e travestis. Não é possível falar de mérito sem questionar a estrutura de privilégios sobre a qual esse país foi construído. Não é possível criar um futuro diferente sem proporcionar oportunidades iguais. Portanto, antes de falar de meritocracia, é necessário a gente refletir. Por que, entre os 12 palestrantes do TED, eu sou a única negra? Se nós somos mais de 50% da população, será que as pessoas negras de Campinas não poderiam falar sobre diversos outros temas? É necessário refletir. Por que vocês,
que são maioria que tem curso superior aqui, não tiveram professores universitários negros. Pensem aí na memória. Quem teve, teve no máximo um. Porque eu não tive nenhum. Será que os professores negros não têm capacidade, nem vontade, nem vocação para serem professores universitários? É necessário a gente refletir por que a trabalhadora doméstica é filha de uma trabalhadora doméstica, neta de uma outra trabalhadora doméstica. Essas mulheres estão aprisionadas em um modelo de sociedade que torna a oportunidade hereditário. E é importante a gente destacar, ninguém tem culpa por ter privilégio. Você nasceu com eles. Mas você tem uma responsabilidade maior quando você repassa esses privilégios como se fossem hereditários. Quando você prolifera ideias que tornam esses privilégios hereditários. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente não pode pensar num futuro digno se a gente não pensar em equalizar as oportunidades. A história de mulheres como eu, que sim, ultrapassaram o racismo, ultrapassaram o machismo e tantas outras questões que perpassam a vida das mulheres negras nesse país, não deve servir para reforçar o mito da meritocracia. Ao contrário, tem que servir para a gente pensar na necessidade de proporcionar oportunidades a um povo que está historicamente excluído. Para poder pensar um pouco mais, eu vou parafrasear a Angela Davis. É necessário lançar luz sobre o presente para que se possa, ao mesmo tempo, iluminar o futuro. Obrigada.